A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje nós vamos falar, o último episódio, nós vamos tratar de Atos dos Apóstolos, análise literária do livro de Atos de Lucas, para entender todos os passos dos apóstolos, entender os passos detalhados. Boa parte disso eu já fiz ontem na análise da história do apóstolo Paulo. Nós vamos falar do livro de Atos, encerrando a saga, 33 episódios depois, quase 3 meses de série, 3 episódios por semana. Antes de começar, eu quero agradecer muito por tudo, por todos que assistiram, que acompanharam, tiveram paciência. O canal deu uma guinada muito grande depois dessa série, que foi um trabalho muito árduo. 3 vídeos por semana não é fácil, mas essa ponte do Império Babilônico, né, os últimos reis da hegemonia, exílio babilônico, exílio persa, eu acho que criar essa ponte até Cristo, até o livro de Atos, foi um desafio muito grande, mas algo muito gratificante. Eu agradeço muito ao Eterno, minha família, que me ajudou muito, me apoiou muito, porque não é fácil pesquisar, organizar, roteirizar, editar e publicar diariamente. Não é fácil, estou muito contente. Esse registro, construir algo com o apoio do Eterno é algo espetacular. Eu sugiro a vocês, façam algo, construam algo, façam algo que vocês possam enxergar, né? Não sejam como Nabucodonosor, né? Eu criei a maior cidade, sou o maior rei. Não, eu acho que não. Eu acho que tudo que foi feito aqui nesse canal foi para Deus, através de Deus e com Deus, com vocês também. Muito obrigado por tudo, gente. Bora para começar. Quem escreveu Atos foi Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Ele é frequentemente chamado de um médico amado, principalmente em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. A autoria é deduzida pela linguagem, um estilo literário muito metódico, muito linear, tá? E principalmente pelas seções em que o autor inclui a narrativa nós, tá? Provavelmente foi escrito entre 62 e 64 depois de Cristo, após o Evangelho de Lucas. A narrativa termina abruptamente com Paulo em Roma, aguardando o julgamento, o que sugere que o livro foi escrito antes de sua morte, que ocorreu por volta de 67 depois de Cristo. Público-alvo, principalmente Teófilo, a quem o Evangelho de Lucas foi dedicado, e por extensão o público grego. O livro é uma apologia, uma defesa do cristianismo, mostrando que ele não era uma ameaça ao Império Romano. O contexto, mais ou menos 30 anos desde a ascensão de Jesus, 30 depois de Cristo, até a prisão de Paulo em Roma, em 62 depois de Cristo. Ele passa durante o auge do Império Romano, da dinastia Júlio-Cláudio, principalmente os imperadores Tibério, Cláudio e Nero. O ambiente é de intensa perseguição religiosa e cultural, mas também de uma rede de estradas, rotas marítimas, tudo isso facilitando a expansão missionária do Evangelho, tá? Contexto geográfico, a narrativa começa em Jerusalém e se expande até os confins da terra, conforme prometido por Jesus em Atos capítulo 1, verso 8. A ação se move de Jerusalém para a Judéia, Samaria, Síria, Ásia Menor, Grécia e finalmente Roma, tá? Capítulo a capítulo, do 1 ao 7, a igreja em Jerusalém. O capítulo 1 começa com a ascensão de Jesus e a promessa do Espírito Santo. O grupo de discípulos retorna a Jerusalém, elege Matias para substituir Judas o traidor, restaurando o número dos 12 apóstolos. Capítulo 2, Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre os discípulos, que começam a falar em outras línguas. Pedro faz seu primeiro sermão, resultando na conversão de cerca de 3.000 pessoas. A igreja começa a funcionar como comunhão, com ensinos e milagres. Aqui só um adendo, tá? Pedro pregava em aramaico, tá? A interpretação que foi feita segundo as pesquisas que eu fiz é essa, mas eu não concordo. Tá, eu discordo totalmente. O dom da pregação ali é ele em aramaico ser entendido em todas as línguas das pessoas que estavam lá na festa de Pentecostes, tá? Essa é a minha opinião, a minha interpretação. Capítulo 3, Pedro e João curam um homem coxo na porta do templo, chamada Formosa. Isso causa espanto entre o povo e permite a Pedro pregar novamente, ligando a cura à ressurreição de Jesus. Capítulo 4, Pedro e João são presos e levados perante o Sinédrio. Eles testemunham corajosamente e o Sinédrio os adverte para que parem de pregar sobre esse tal Jesus. A igreja continua a crescer e compartilhar seus bens. Capítulo 5. A história de Ananias e Safira, que mentem ao Espírito Santo sobre o dinheiro de uma venda de propriedade e são punidos com a morte. Isso reforça a seriedade da igreja. Os apóstolos continuam a realizar seus sinais, milagres, maravilhas e são novamente presos, mas libertados por um anjo. O conselho de Gamaliel impede a perseguição imediata.
Sexto capítulo, a igreja cresce e surge uma disputa entre os judeus de fala grega e os de fala hebraica. 7 homens, incluindo Estevão, são escolhidos para servir às mesas e resolver esse problema. Estevão, cheio de espírito e sabedoria, faz grandes sinais. Capítulo 7, o sermão de Estevão ao Sinédrio. Ele recapitula a história de Israel, mostrando como o povo sempre rejeitou os profetas. Ele acusa os líderes judeus de resistirem ao Espírito Santo. Como resultado, Estevão é apedrejado e se torna o primeiro mártir cristão. Vamos lá! Essa primeira parte do livro de Atos mostrou que a construção da igreja passo a passo. Eu não vou tratar de passagens para não se alongar muito, e algumas passagens... para não me alongar muito, algumas passagens já estão no vídeo de ontem, tá? O livro de Atos, ele é muito complexo, para não ficar muito extenso, eu vou focar na análise literária de uma forma bem breve, tá? Quem quiser aprofunda, dá uma lida lá, com esse resuminho que eu estou fazendo, eu acho que vai ficar um pouco mais tranquilo para entender e para saber os pedaços. Do 1 ao 7, a gente está falando da construção da igreja. Do 8 ao 12, agora a gente vai falar da expansão para a Judéia e Samaria, que é quando de fato toda essa perseguição ela começa a se acentuar junto com Paulo. Tudo isso gera realmente a expansão e a pregação missionária, tá? A perseguição em Jerusalém após a morte de Estevão espalha os cristãos. Filipe vai a Samaria, onde muitos creem. Ele evangeliza o eunuco etíope, representando o alcance da mensagem além dos judeus, ou seja, de fato aos gentios. Capítulo 9, a conversão de Saulo na estrada para Damasco. Ele era o principal perseguidor dos cristãos, mas Jesus o cega, o chama para ser o seu apóstolo dos gentios. Saulo muda seu nome para Paulo, Pedro cura Enéas e ressuscita Dorcas. Capítulo 10, a visão de Pedro sobre os alimentos impuros, a visita do anjo a Cornélio, um centurião romano. Pedro entende que a salvação é para os gentios, ele prega na casa de Cornélio. O Espírito Santo desce sobre os gentios e eles são batizados. Isso marca um ponto de virada crucial. Começa aqui, de fato, a semente da evangelização missionária a ser plantada. Mostra que a igreja não é exclusiva dos judeus, como a própria salvação. Na Bíblia não tem nada dizendo que a salvação é exclusiva dos judeus. Os apóstolos e irmãos em Jerusalém questionam Pedro por ter visitado a casa de um dos gentios. Pedro defende suas ações, a eles glorificam a Deus por dar a salvação também aos gentios. A igreja em Antioquia começa a florescer e os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. Capítulo 12, o rei Herodes Agripa I, o neto do Herodes o Grande, o filho do Herodes Antipas, persegue a igreja, mata Tiago, irmão de João, e prendendo Pedro. Pedro é miraculosamente libertado de novo. Herodes morre de forma terrível e demonstra a proteção de Deus sobre a igreja. Capítulos 13 ao 28, a missão de Paulo até os confins da terra. Aqui a igreja já estabelecida, Paulo de fato pregando. Aqui começa mais Paulo a aparecer principalmente, tá? O início da primeira viagem missionária de Paulo. Barnabé e Paulo são enviados pela igreja de Antioquia, viajam para Chipre, a diversas cidades da Ásia Menor, Psídia, Antioquia, da Pisídia, e pregam nas sinagogas, enfrentam oposição tanto de judeus quanto de gentios. Capítulo 14, Paulo e Barnabé continuam sua jornada, curam um coxo em Listra. As pessoas confundem com deuses e eles se recusam. São apedrejados, mas Paulo sobrevive. Eles retornam a Antioquia, relatando o que Deus havia feito. Capítulo 15, o famoso concílio de Jerusalém a respeito da circuncisão. Grande controvérsia entre os gentios e os judeus. Os gentios convertidos precisam ou não se circuncidar e seguir a lei mosaica. Após um debate, os líderes da igreja, incluem Pedro e Tiago, decidem que a circuncisão não é necessária para a salvação dos gentios. Eles apenas precisam evitar a idolatria, as imoralidades sexuais, os pecados da carne, inclusive não comer carne de animais estrangulados e o sangue destes, tá? Segunda viagem missionária, no capítulo 16, começa. Paulo, agora com Silas, devido àquela discussão que eu falei, eles visitam Filipos, onde a missionária Lídia e o carcereiro e sua família se convertem. Eles são açoitados, presos, mas um terremoto os liberta. Capítulo 17, Paulo viaja para Tessalônica e Bereia. Em Atenas, ele faz seu famoso discurso no Areópago, citando poetas gregos e apresentando o Deus desconhecido como Criador. Paulo chega a Corinto no capítulo 18, conhece Áquila e Priscila, trabalha como fabricante de tendas e prega na sinagoga. Depois de 18 meses ele retorna a Antioquia. Capítulo 19, início da terceira viagem missionária de Paulo, fica cerca de 2 anos em Éfeso, onde a palavra de Deus se espalha e a magia é desacreditada. Um tumulto é causado pelos ourives que fabricavam imagens da deusa Artemis
creio que no capítulo 19 era a passagem daquela sacerdotisa adivinha, tá? Capítulo 20, Paulo parte de Éfeso e viaja pela Macedônia e Grécia, em Troade. Eutico, que dorme durante a pregação de Paulo, cai da janela, morre, Paulo ressuscita. Em Mileto, Paulo faz uma emocionante despedida aos presbíteros de Éfeso. Capítulo 21, Paulo retorna a Jerusalém, apesar das advertências. Ele é preso no templo sob falsas acusações de ter trazido gentios ao local sagrado. Vamos lá, terceira parte, capítulo 22 ao 26, os julgamentos e as prisões de Paulo. Ele se defende perante a multidão em Jerusalém, o Sinédrio, o governador Félix e o rei Agripa. Em cada julgamento ele usa a oportunidade para pregar o evangelho e testemunhar a sua conversão. Só um adendo, esse Agripa é o Agripa II, tá? E esse Agripa era o Agripa que de fato vai tentar intermediar para resolver o problema das rebeliões cristãs. O pai dele tentou, não conseguiu, e esse Agripa II também não. Agripa se convence da inocência de Paulo, mas já apelou a César, tá vendo? Ele tentou apelar, ele tentou resolver, tá lá na segunda ou terceira fase, tá mais ou menos naquele contexto ali. O contexto que a gente tá falando de Império Romano, governantes, fatos, tá tudo ali, tá? Vídeo da segunda ou terceira fase do domínio romano. Eu acredito que aqui é primeira fase, não, é segunda fase de dominação romana, tá? Capítulo 27, a viagem de Paulo a Roma, a embarcação que ele estava naufraga em Malta, mas todos sobrevivem. O relato detalhado do naufrágio demonstra a autoridade de Lucas como testemunho ocular. Paulo chega a Roma, no capítulo 28, colocado em prisão domiciliar, ele continua a pregar o evangelho sem impedimento aos líderes judeus e a todos que o visitavam. O livro termina com a pregação de Paulo em Roma, mostrando a vitória do evangelho mesmo em face da prisão. Atos é uma narrativa de ação, por isso Atos, né, as ações, os fatos dos apóstolos, que mostra o poder do Espírito Santo na vida dos homens e mulheres comuns, levando a mensagem do Cristo do centro do judaísmo para o coração do Império Romano e para o mundo como um todo. Essa é a história da igreja primitiva, da base da evangelização, e nós saímos do exílio babilônico, os últimos reis de Judá, os últimos reis do Império de Israel. Passamos por todos os dominadores e chegamos agora no fim do livro dos Atos dos Apóstolos. Muitíssimo obrigado, que nós possamos crescer cada dia mais na graça e nosso conhecimento. Perdão. É muita emoção. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Ai, tá difícil. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. Agora saiu. Que Deus abençoe a todos. Muito, muito, muito obrigado por tudo. Um abraço a todos e até a próxima saga. Até a próxima série. Valeu. Obrigadão.